Ô povo Cop, eu sou o Wellington Espanha, estou falando do Cicobi Credivais aqui no Podcop. Esse que é o podcast que traz informações, notícias e dicas valiosas. E falando em dicas, hoje nós vamos tratar de algo que tem pessoas que não gostam de conversar, outras são apaixonadas, nós vamos falar de finanças. Está comigo Anderson Faria, ele que é analista do Sebrae. E seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Obrigado pelo convite aí do Cicobi Credivais. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco com esse tema aí que é bastante relevante, né, nas famílias hoje em dia. Sem dúvida. E eu já quero que você logo de cara dê uma dica para nós, né? Tem alguns estudos, né, principalmente aí da CNC, que traz que o nível de endividamento das famílias brasileiras atingiu patamares como há muitos anos não se via. Que vem acontecendo ou quais são as dicas que você pode trazer, né, para esse cenário de endividamento das famílias? Bom, Elton, a gente percebe que são vários fatores, né? Eu acho que vale a pena a gente citar, contribuir aí com esse número. Até para a gente pensar numa forma de reduzir isso, né? Que é bastante preocupante esse dado aí. Bom, primeiro eu cito muito a questão de estabelecer metas, né? Eu acho que a gente tem que ter, a gente que lida muito com o empresário, quando eu estou na minha empresa eu tenho que ter metas, né? Eu tenho que ter os meus objetivos. Na vida pessoal não deixa de ser diferente. Então, se eu quero construir uma casa, eu quero comprar um carro, eu tenho que colocar isso como uma meta e o que eu preciso fazer para chegar até lá. O que eu preciso de economizar mês a mês. Se eu vou entrar num determinado financiamento para adquirir aquele bem, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma previsão do que eu posso pagar, de repente, de uma parcela mensalmente. No mercado brasileiro a gente fala um fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, exatamente. Na linguagem empresarial, né, é o fluxo de caixa pessoal. A gente precisa ter isso, ter o giro, né, o capital de giro, para a gente poder ter uma reserva de emergência. Eu acho que isso é fundamental. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade quanto a isso, né? E às vezes tomam decisões precipitadas. Então, às vezes eu compro, não por necessidade, né? Tem isso também. Eu compro por um desejo, porque eu quero, status, né? Não por status. Não sei se eu vou conseguir pagar isso depois. Não pensa, né? Eu divido em 10 vezes, em 20 vezes. Mas a gente tem que entender que a conta chega, né? Esses dias eu estava lendo sobre o tema, né? E falou o seguinte: o dublê de rico. O cara se sente rico porque aí naquele momento ele está com o carro, está com a casa, está com tudo aquilo, só que nada é dele, né? Porque está com um nível de endividamento altíssimo e não tem condições para honrar aqueles compromissos, né? Isso seria isso, né? Isso mesmo. E você disse aí, hoje em dia, às vezes eu tenho um dinheiro em caixa, eu vou comprar um carro dos meus sonhos, mas depois eu tenho a manutenção do carro. Exato. Eu tenho o imposto, o IPVA que eu tenho que pagar do carro, eu tenho o seguro. Então tudo isso tem que pôr na conta, né? Tem que colocar no meu planejamento financeiro. É outro detalhe, né? Que eu acho que é importantíssimo. Planejamento. Qual é a minha previsão de gastar mensalmente? Setorizar os meus gastos, né? O que eu vou gastar com lazer, das minhas despesas que são essenciais, né, que eu tenho, sim, obrigatórias, água, luz, internet, etc. Então, tudo isso eu tenho que ter uma previsibilidade, né? Eu tenho que ter o que eu vou gastar mensalmente com os gastos essenciais do dia a dia, com a minha conta de água, minha conta de luz, minha conta de internet. Se eu pago um aluguel, eu tenho que colocar isso ali na conta. E já definir o que eu vou gastar ali com lazer, com despesas pessoais, né, para comprar uma roupa, que sejam despesas mínimas, né? A gente tem que estar todo ali previsível, né? Isso, e também depois a gente entender o que foi gasto, né, ao final do mês. Anderson, você está dizendo aí tem uma outra coisa, né? Não que a gente tem que ser otimista, né? Mas a gente precisa ser realista, né? Ou seja, normalmente acontecem imprevistos. Exemplo, essa semana meu carro é novo, acabou a bateria. Quer dizer, aí você tem uma despesa, né? Se a pessoa se tem um planejamento muito apertado, ela tem a despesa. E agora? Não é isso? Quer dizer, ainda tem aquelas que você não prevê, né? Que são os casos infortuitos aí, né? Isso, o ideal seria a gente ter
prever os meus gastos e deixar uma pequena reserva financeira mensalmente, justamente para esses imprevistos, né, do dia a dia. E, claro, tendo condições, até uma reserva para investimentos. A gente poder... Aí é o sonho. É o sonho. Esse é o sonho. Mas a gente sabe que muitas famílias não conseguem ter isso. Mas é a hora da gente começar a pensar em alternativas, né? De outras receitas. Anderson, nós estamos aqui no Cicobi Credivaz, né? A gente tem, né, a própria estrutura hoje tem um trabalho de educação financeira. Historicamente, né, pelo menos no Brasil, não há uma cultura, né, das escolas de trazerem essa educação financeira, e isso a gente vê hoje refletido no comportamento dos adultos, né, que tem dificuldade de lidar e se me permite, eu vou falar inclusive às vezes casais que não sentam para discutir sobre as finanças. Tem às vezes, não, discute de tudo, mas sobre dinheiro não quer falar. Eu queria que você colocasse para nós, primeiro, sobre essa questão dessa educação financeira, né? Como que, de repente, uma instituição cooperativa, como uma cooperativa de crédito, como o Cicobi Credivaz, pode ajudar e o que você traz para nós com essa visão aí de educação financeira? Bom, Elton, na minha opinião, a questão da educação financeira, ela tinha que estar desde ali do ensino fundamental, do ensino médio, isso na grade das escolas. Então, isso para mim tinha que ser obrigatório, porque isso vai fazer total diferença no futuro da vida das empresas, das pessoas. E a gente vê, principalmente o Cicobi Credivaz aí, tem essa atuação. A gente já fez algumas parcerias, inclusive, né, enquanto Sebrae com o Cicobi, para a gente levar a educação financeira ali para as escolas, ali para os alunos, né? E esse papel do Cicobi é importantíssimo nesse sentido, para a gente poder trazer essa cultura, para a gente tratar, ensinar desde do pequenininho ali, né, a importância de você economizar uma conta de energia em casa, economizar uma água, ajudar o pai, a mãe ali na previsão das despesas. É isso. E até na hora dele, aquele desejo de eu quero comprar, né, falando para as crianças, eu quero comprar um brinquedo, eu quero comprar Hoje a história do celular, que é sempre o celular mais caro, né? O celular mais caro. Então, assim, será que o meu pai e a minha mãe têm condições? Será que dá para esperar um pouco? Então, isso é de fundamental importância. Isso reflete depois na vida adulta, né? Então, os adultos, os casais hoje, a gente poder sentar, discutir as despesas pessoais. O que dá para a gente, de repente, reduzir custos para poder sobrar um pouco, para a gente ter uma reserva financeira, para a gente poder realizar um sonho ali no futuro. Então, isso tem que ser levado para dentro de casa e tem que ser discutido, sim, diariamente, ou mensalmente, semanalmente, aí a gente tem que ter isso. Anderson, o Sebrae é um parceiro de primeira hora, né, com diversas instituições, principalmente com as cooperativas, né? Tem um grande trabalho aí tudo. Eu queria que você, né, nós aproveitarmos essa oportunidade aqui, o que o Sebrae hoje pode oferecer ou oferece, né, para os pequenos empresários, né, essas pequenas empresas, que via de regra, às vezes é um casal, né, são estruturas familiares, né, e entendendo também, hoje, as cooperativas, na sua maioria, é formada de pequenos, no caso de produção, de pequenos produtores, né, de famílias. O que o Sebrae pode hoje, ou que vocês disponibilizam para essas pessoas e para essas pequenas empresas? Bom, o Sebrae hoje, para as pessoas, né, falando pessoalmente, a gente tem um programa de educação empreendedora nas escolas. Eu disse anteriormente a questão da educação, né, para os pequenos ali, a gente consegue levar atuações nesse sentido para a educação empreendedora. Isso é importantíssimo, envolve com certeza a questão de educação financeira. Para as empresas em si, a gente tem consultorias de finanças, a gente tem consultoria gratuitas. Olha só. Né, que o empresário pode acessar, inclusive. Mais uma vez, a gente já fez algumas consultorias em grupo, em parceria com o Cicobi Credivaz, em alguns municípios, onde a gente pôde levar ao pequeno produtor uma consultoria de finanças, porque o produtor rural, ele tem que ter o controle financeiro dele. Sem né, dúvida. Dia a dia. Ele tem que entender que a propriedade é um negócio, né? É um negócio, é uma empresa. É uma empresa. E por isso que o Sebrae atua também com o produtor rural, porque é uma empresa ali. O MEI, muitas vezes, por menor que ele seja, ele precisa ter o controle das despesas dele diariamente, porque senão ele não vai poder
crescer, de repente, ele tendo um controle, um planejamento, ele tem que pensar que ele pode chegar a ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ele pode crescer. Então, o controle, o planejamento, ele é fundamental nesse sentido. Então, o Sebrae entra com essas consultorias de finanças. Então, a gente tem vários formatos. Isso à disposição gratuitamente. Gratuitamente, a gente tem um programa lá que a gente chama de check-up de finanças. E check-up de finanças, aí quem quiser pode procurar o Sebrae. A gente fecha grupos de 10 empresas para poder, ou 10 produtores rurais, para poder receber essa consultoria individualizada. São 4 horas por empresa que a gente consegue atender na empresa ou dentro do próprio escritório do Sebrae ou dentro do escritório parceiro, como o Cicobi, por exemplo. E quem tiver interesse, procura onde? Tem um site, tem um perfil aí de rede social? Onde que ele procura? A gente pode procurar no nosso site, né, sebraemg.com.br. Tem o nosso 0800 560 0800, que aí eles vão direcionar ali para o município. Onde Vamos lá, repete para nós. 0800 570 0800. Ali a nossa central de atendimento vai direcionar qual é o escritório que vai poder atender a necessidade daquela pessoa. E assim, inúmeras outras possibilidades a gente tem, entrando no nosso site mesmo que eu citei agora, tem lá planilhas financeiras de controle, etc., que a pessoa pode baixar a qualquer momento de forma gratuita, cursos online também sem custo nenhum. Então assim, são uma infinidade de soluções aí que a gente pode levar. Tá, o Anderson, um dos propósitos desse podcast, né, o Podcop aqui do Cicobi Credivaz, é levar informação de qualidade e poder, principalmente, fazer esse desenvolvimento aí na educação financeira. Eu queria que você falasse para nós, né? O Cicobi Credivaz tem vários cooperados, vários associados que são pequenos empreendedores. E um dado muito comum, inclusive você falou com a gente ainda há pouco, é a questão sobre a confusão entre finanças do CNPJ e as finanças do CPF. Então vamos imaginar um casal que seja dono de uma loja, e aí marido, né, e mulher, e aí estão lá com essa confusão financeira feita. Qual a dica que você traz para esse pequeno empreendedor, esse casal empreendedor? Bom, Wellington, primeiro, fundamental importância, separar as despesas pessoais das despesas da empresa. CPF é uma coisa? CPF é uma coisa, CNPJ é outra. A minha conta, ela tem que ser uma para o CNPJ, uma para o meu CPF. Independente do porte da empresa, se ela é MEI, se ela é ME, se ela é EPP, é uma grande empresa, isso é de fundamental importância. Isso é um principal fator de falência de empresas hoje. Porque hoje você pode ter dinheiro em caixa, você está com recursos sobrando, mas amanhã você tem conta para pagar, os boletos vão chegar, então você tem que ter essa separação. Inclusive, eu defini mensalmente qual que é o prolabore que eu quero. Perfeito. Eu, como sócio da empresa, eu tenho que definir o quanto que eu quero receber ao final do mês, como se fosse um funcionário mesmo. Eu vou colocar lá como se fosse o meu salário, né, para poder ter essa retirada. E se eu tiver sobras, ótimo, eu posso reinvestir na empresa, ou eu posso, de repente, aumentar o meu prolabore depois. Então, é uma análise que tem que ser feita nesse sentido, como eu disse, né, controlando ali o fluxo de caixa diariamente, o que eu tenho de contas a pagar, de contas a receber, ter essa previsão, levar em consideração que eu tenho momentos que eu vou vender mais, momentos que eu vou vender menos, então eu tenho que ter um capital de giro também para poder cobrir ali as minhas despesas. Então, assim, voltando para a pergunta, primeira coisa, separar as despesas pessoais das despesas da empresa. Tá, Anderson, eu vou dar um testemunho aqui, olha, sou empresário aí, microempresário já há mais de 25 anos, a gente tem tido aí muito sucesso ao longo dessa jornada, mas eu quero falar para você que está nos assistindo, não é fácil. As dicas que o Anderson traz aqui para nós são essenciais, porque, Anderson, não é fácil não é não, porque às vezes entra o dinheiro por mais disciplina. Agora essa dica que você deu realmente é a dica de ouro, é definir quanto é que você tem de retirada, né? Que você denomina lá o prolabore. Isso é um ponto, para mim, é um ponto-chave. Exato. Porque senão acho que o dinheiro da empresa é o dele, né? Exatamente, é isso mesmo. Não é porque eu tenho dinheiro ali, ou hoje eu tive um final de semana ou um dia da semana bacana de vendas,
que eu vou poder fazer uma retirada ali, vou comprar um carro, vou comprar um sofá para minha casa, etc. Não que eu não possa fazer isso, né? A gente sabe que, como você diz, é difícil ter esse controle, ainda mais para o pequeno empresário, né? Que às vezes você tem uma necessidade naquele momento, eu não tenho outra alternativa, eu tenho que fazer essa retirada. Mas faça a retirada consciente, de forma consciente. Por isso, procurar um especialista, né? Eu já tive isso, né? O Sebrae, já tive oportunidade de estar com o Sebrae e de me ajudar. Mas aí eu quero trazer aqui para o nosso estúdio que acontece aqui no Sicoob Credivaz, e aí eu queria falar sobre cooperativas, qual é a forma, né? A gente sabe que o sistema cooperativo de crédito, ele traz condições diferenciadas, de fato, seja para uma linha de crédito, seja para um investimento. E aí eu não vou perder a oportunidade de ouvir você aqui, como, né, na sua visão, como que uma cooperativa de crédito, como é o caso do Sicoob Credivaz, pode contribuir para ajudar nessa gestão financeira e obter bons resultados. Legal. Bom, primeiro é importante a gente frisar que uma cooperativa de crédito, ela é diferente de um banco, né? Perfeito. Ela não é um banco. Não é. Quando você entende o funcionamento do cooperativismo de crédito, você vira fã de carteirinha e você acaba mudando. Porque eu fui contaminado. Você acaba sendo dono, né? Dono. Então você tem a participação e o atendimento é diferenciado. Ele é mais humanizado, ele é mais próximo. Então, nesse sentido, o Sicoob Credivaz, eu sei que o Sicoob tem assessoria nesse sentido, para acompanhar ali o seu cooperado, para ele tomar uma decisão, de repente, de buscar um financiamento, né? Buscar um empréstimo. Até assessoria no sentido de investimentos também, né? De procurar aí os investimentos para ter uma renda extra, né, mensalmente. Então, assim, o Sicoob Credivaz, ele tem todo esse arcabouço de soluções, né, que pode contribuir nas finanças pessoais e também tem as finanças da empresa. E isso, eu sou fã de carteirinha aí do Sicoob, então eu tenho certeza que pode ajudar nesse sentido. Legal. Antes, nosso tempo voou e eu queria, né, que você deixasse aqui para as pessoas, né, que desejam, né, falar assim, poxa, eu assisti esse podcast e eu gostaria de melhorar a minha organização financeira. Que dicas que você daria para essas pessoas para, assim, olha, começar por onde? Porque às vezes a gente acha que é óbvio, mas a gente percebe, né, da primeira pergunta que nós fizemos aqui, do endividamento da população, ela nasce principalmente por essa falta de conhecimento. Por onde que ela começaria para a gente deixar essa dica de ouro aí? Bom, buscar conhecimento hoje é fundamental para tudo, né? Eu acho que o primeiro passo é esse. A gente tem a internet hoje aí, né? A inteligência artificial está aí para ajudar muito também. Muito. Você buscar orientação nesse sentido, buscar se orientar, se capacitar, participar de palestras, fazer cursos, para obter conhecimento, para aí sim depois você partir para o seu planejamento, né? Eu acho que é fundamental, o mínimo que seja, você colocar no papel o que eu tenho para pagar naquele mês, quais são as minhas despesas, o que eu posso usar do meu recurso para, de repente, comprar uma roupa, ir para um restaurante, né, passear um pouco com a família, lá, né? Exatamente. E eu acho que no primeiro momento, nossa, eu estou endividado, eu não consigo sair das dívidas, parar, sentar, né, depois de listar as despesas, o que dá para eu, de repente, cortar, né? Quais são as despesas supérfluas que eu consigo cortar para poder ter uma folga aí, né? E poder, de repente, sair do endividamento. Ou ainda, se não tiver alternativa nenhuma, é claro que a gente, de repente, muitas vezes a gente recorre para as alternativas aí de crédito, né? Sim, sim. Então, a gente tomar um crédito consciente, né? Sabendo que eu vou ter que pagar, né, a parcela ali posteriormente, a gente poder fazer essa análise. E pode ser a salvação, né? Exatamente. Buscar orientação, né? Sim. Eu acho que sentar aqui, né, com o seu gerente aí na cooperativa, tentar entender um pouco mais das alternativas, o que pode fazer, isso aí também é de fundamental importância. Tá bom. Anderson, muitíssimo obrigado, viu? Contribuições riquíssimas que você trouxe para o nosso público. E sucesso, um abraço a todos aí do Sebrae. Obrigado, Wellington. Obrigado a todos aí. Foi um prazer estar aqui com vocês e conte sempre com a gente aí, com o Sebrae. A gente tá aí para poder contribuir. Fechou. O Povo Cop, este é o
Podcop, o podcast do Cicobi Credivários. Fique com a gente.